Primeira pergunta é que, pelo menos desde as manifestações de 2013, tem uma crise no sistema político brasileiro. A atuação dos meios de comunicação, tanto da mídia vinculada a corporações empresariais quanto das redes sociais, é um dos principais elementos dessa crise. O que a gente queria saber é se há uma espetacularização nesse processo de cobertura midiática. Olha, a mídia normalmente espetaculariza as coisas. Mas neste caso, eu diria que a mídia não é a responsável pela crise que nós estamos. Nem creio que seja tão espetacularizado neste caso específico. Ainda que a mídia faça outras coisas reprováveis. Por exemplo, cobertura tendenciosa, cobertura enviesada. Basta dar um exemplo. Um jornal espanhol publicou que o Lula tinha dito que a Dilma havia traído o eleitor, a Folha de São Paulo reproduziu e depois o jornal espanhol corrigiu e a Folha teve que corrigir também. Um pouquinho de checagem teria evitado isso. Há espetacularização, sempre há, mas no caso da política brasileira, talvez quem espetacularize mais sejam o Ministério Público, Polícia Federal e até a Justiça. Porque nisso aí todo mundo quer aparecer. O juiz, o promotor, o procurador, o procurador-geral, o ministro do STF. Há uma espetacularização do judiciário, por exemplo, desde que as sessões do STF passaram a ser transmitidas ao vivo, o comportamento dos ministros mudou. Eles ficaram mais cenográficos. Então há espetacularização, mas eu não creio que a mídia seja responsável por uma espetacularização nefasta a ponto de produzir uma crise. A crise política que está aí não é de responsabilidade da mídia. No seu livro, A Sociedade Medíocre, o senhor afirma que nunca se comunicou tanto para dizer tão pouco. A professora Simonetta, da Casper Libero, fala também que nunca se fotografou tanto e nunca se viu tão pouco. Qual seria a perspectiva para essas afirmações? Tem alguma alternativa a isso? Bem, nós estamos vivendo uma espécie assim, de vertigem da comunicação, na medida em que nunca tivemos tanta facilidade para comunicar. Então comunicamos. O problema é ter algo a dizer. Quando a gente vê, por exemplo, os youtubers famosos e tal, que estão fazendo muito sucesso e ganhando muito dinheiro, não tem nada. Eles não dizem nada. Mas, claro, eles dizem pouco com bom humor, com espontaneidade. Hoje, o principal aspecto da comunicação é a espontaneidade. Se alguém é espontâneo, se fala bem, com desenvoltura, se consegue ser leve e engraçado, vai funcionar. Então há uma espécie assim de vertigem, de verborragia, todo mundo quer falar, todo mundo quer comunicar. O problema é encontrar um conteúdo. Na falta de conteúdo, basta a espontaneidade. Isso gera uma nova situação midiática. Até quando? É uma boa pergunta. Até quando nós ficaremos envolvidos nessa espiral comunicacional vazia? Talvez em algum momento a gente se canse. Quem sabe não será pelo cansaço que nós vamos resolver isso. Professor, para finalizar, o professor Cláudio Coelho afirma que a ausência de chefes políticos conhecidos não é um componente da política brasileira nem da política latino-americana, vide que nós temos o lulismo e o chavismo. A pergunta é a seguinte: a existência de lideranças políticas significa a presença de um centro-diretor claro nessa política, como, por exemplo, no poder espetacular concentrado? Olha, eu acho que ele tem razão, mas a característica de uma sociedade como a nossa é de moer figuras conhecidas com relativa rapidez e de inventar outras com relativa rapidez. Então, por exemplo, até pouco tempo ninguém sabia quem era o João Dória Júnior. Hoje ele é uma figura exponencial na política brasileira, ele é presidenciável, ele é tudo. Mas ninguém sabia quem ele era ontem. Algumas figuras estão aí e parecem muito conhecidas, mas também não são tão conhecidas assim. Por exemplo, se o Lula não puder concorrer, quem sabe concorrerá, digamos, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner é uma figura muito conhecida na Bahia, já foi ministro e, no fundo, ele é um desconhecido.